Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 25 ao 33. Amém? Diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele. Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Feche seus olhos mais uma vez, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu favor, ó Pai, que é derramado sobre nós. Eu oro, Senhor Jesus, pela tua igreja, por aqueles que estão aqui presentes, por aqueles que estão assistindo de casa neste momento, para que a graça do Senhor os encontre. Senhor, que o Senhor sonde os nossos corações nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece a necessidade de cada um que se adentrou por essas portas nesta noite. E eu oro para que a unção que despedaça todo o jugo, Senhor, venha sobre nós nesta hora. Senhor, eu oro que cadeias sejam quebradas agora pelo poder do nome de Jesus. Que toda resistência, que todo empecilho, Senhor, ó Pai, caia por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, toma nossa mente agora cativa totalmente ao governo do teu Espírito Santo, Pai, e que a palavra possa encontrar lugar no nosso coração. Senhor, que o Senhor nos encontre nesta noite, Pai, vai de encontro a cada um de nós, Senhor, e que essa palavra ganhe vida, em nome de Jesus. Amém, queridos. Queridos, uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra de Deus, especificamente aqui nas falas de Jesus, é que Jesus ele não fazia rodeios para dizer o que tinha que ser dito. Em todo tempo que nós olhamos as Escrituras, principalmente nos Evangelhos, você vai ver Jesus sendo direto e sendo intencional. E tudo que ele falava era com ousadia e intenção. Nada acontecia por acaso. Jesus não liberava uma palavra por acaso. Não havia coincidência. Ele não ficava preocupado se alguém ia gostar da pregação dele, se ele estava sendo avaliado, como que estava sendo ali a sua homilética, a sua hermenêutica. Jesus ele não estava preocupado se a multidão estava concordando com aquilo que ele estava dizendo, ele não estava preocupado se ele ia receber likes ou dislikes, se ele estava sendo engajado ou não, e muito menos com o aplauso da multidão. Porque a única validação que Jesus precisava, ele tinha, que era a validação do céu, a validação do alto. E a gente vê muitos momentos assim como esse texto que nós acabamos de ler, como tantos outros momentos. Esse nem é o discurso mais pesado, vamos dizer assim, de Jesus. Houve outros momentos em que discípulos o abandonaram, em que discípulos o deixaram, e a palavra diz que é porque eles não suportaram a palavra dura de Jesus.
E sabe o que Jesus fez quando isso aconteceu? Ele não correu atrás dos discípulos e disse: fica aqui, meu querido, não vai. Eu vou facilitar para você. Não, ele disse assim: alguém mais quer ir? Irmãos, eu me identifico tanto com Jesus nessas horas. Alguém mais quer ir? Porque se alguém mais quer ir, a hora é agora, pode ir. Sabe, queridos, a gente vê em todo o tempo Jesus sendo ousado nas suas palavras para transmitir as verdades do Evangelho. Ele não maquiava, ele não diluía o Evangelho. Ele simplesmente falava aquilo que o Pai o direcionava. Não importando se ele ia ser perseguido, se ele ia ser atacado, se ele ia ser aplaudido ou vaiado. Não, ele entregava aquilo que o Pai confiou a ele. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, onde falar a verdade ofende as pessoas. Não é? Não é verdade isso? E a Bíblia já previa isso. Quando a gente vai para 2 Timóteo capítulo 4, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo ali: olha, pregue a palavra. Ele diz: insta, quer seja oportuno, quer não. Ou seja, não tem problema você ser inoportuno. A gente é tão preocupado em ser inoportuno, não é, irmãos? Nossa, eu não estou sendo a pessoa oportuna. Nossa, esse ambiente, eu acho que não é o melhor ambiente, não, irmão. Jesus disse assim: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Quer você esteja incomodando, não tem problema. Pregue a palavra. E ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, corrige, aleluia. Corrige, repreende, exorta, irmãos. Nós vivemos em um tempo onde essas 3 palavras aqui causam muito tumulto. Vá corrigir alguém. E quando eu digo corrigir, irmãos, é pela palavra de Deus. Vai exortar alguém. Irmãos, temos vivido tempos difíceis, onde as pessoas elas não aceitam mais correção. Elas não aceitam exortação. Os corações estão endurecidos, empedernidos. E aí ele continua dizendo: porque haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Queridos, nós estamos vivendo este tempo, que profeticamente Paulo foi usado para falar com Timóteo. Ele disse: haverá um tempo em que eles não vão suportar a sã doutrina. E nós estamos vivendo este tempo onde a verdade, ela está sendo relativizada, e hoje está se transformando até em discurso de ódio. Se você fala a verdade, e me entenda, eu não estou falando da minha verdade, estou falando da verdade da palavra de Deus. Hoje tem se transformado em discurso de ódio. Palavras como essa de Jesus hoje, aos ouvidos de muitos, tem se transformado em discurso de ódio. Porque esse tempo chegou onde as pessoas preferem viver de fábulas, enganos, de mentiras bem contadas, buscando convencer a si mesmos que eles estão certos, para aliviar suas consciências. Porque é isso que a gente vê hoje, infelizmente, irmãos, e no mundo cristão. Sabe, criaram um estereótipo de Cristo que cabe dentro das suas ideologias, e a gente vê uma crescente disso hoje no mundo cristão. Mas aí a gente olha para a palavra e nós vemos um Cristo que não negociou a palavra de Deus, que não negociou a verdade, que não amaciou o ego de ninguém, que confronta pecado. E que nos desafia a viver um evangelho puro, na sua integridade e totalidade. Irmãos, esse é o evangelho de Cristo. E aí ele começa o texto aqui com essa afirmação. Ele está afirmando: olha, se alguém vem a mim e não aborrece pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, ponto. Vamos dar uma negociada. Não, não tem negócio. Ponto. É sobre isso. É sobre falar aquilo que tem que ser falado. E não ficar procurando, às vezes a gente assim,
O melhor momento para essa pessoa estar bem emocionalmente hoje, porque se ela não estiver bem, não tem como. E a gente está vivendo num mundo emocionalmente doente. Está difícil, irmãos. Está difícil você acessar o coração das pessoas. Está difícil você pregar essa palavra. Porque tudo é ofensa. Porque é muito mimimi. Mas aí Jesus já começa esse texto fazendo essa afirmação. Ou você deixa tudo, ou você não pode ser meu discípulo. Ponto. Não tem conversa. Percebe o peso dessas palavras? Ele não suaviza. Ele não facilita. Ele não negocia. Não é esse Jesus coach que estão pregando por aí. Não é não, irmãos. É um Jesus firme, que veio transmitir verdades. E que essas verdades confrontam a nossa vida e confrontam a nossa maneira de viver. E isso é porque Ele nos ama e Ele quer nos levar para a eternidade. Isso sim é amor. A linguagem de amor dessa geração é acariciar o ego das pessoas. Oh, coitadinho. Não, irmãos, a gente não vê Jesus hora nenhuma fazendo isso. A gente vê Jesus confrontando o pecado. E Ele deixa claro, muito claro, o preço de ser seu discípulo. Está desenhado aqui. E aí, queridos, Ele estabelece um padrão alto. O padrão é alto? É alto. É um padrão alto. É um padrão que confronta os nossos afetos, os nossos vínculos e até o apego à nossa própria vida. E o que Jesus está dizendo aqui, queridos, não é sobre odiar pessoas, é sobre prioridade absoluta, é sobre isso. Ele não está dizendo aqui, olha, você tem que odiar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Não, ele está dizendo assim, eu preciso ser o primeiro na sua vida. Antes do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus filhos. Eu preciso ter a prioridade, a primazia sobre um nível de entrega profundo. É sobre isso que ele está falando. É quando nada, absolutamente nada, fica acima dele. Esse é o padrão de um discípulo de Jesus. É pegar ou largar. E aí? É pegar ou largar. Não tem segunda opção, não tem. Não tem, queridos. Não tem. Ou a gente pega, ou a gente larga. Inclusive é isso que ele ensina aqui. E aqui percebe que ele não está falando sobre salvação. Jesus não está falando sobre salvação aqui. Ele está falando sobre ser discípulo. Porque a salvação, ela é pela graça. Quando você vai para Efésios capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Pelo amor de Deus, você sabe isso. Pela graça. Então Jesus não está falando de salvação. Porque nós somos salvos pela graça. Agora, a salvação, ela é a porta de entrada. Jesus também diz em João 10, 9, eu sou a porta. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, Jesus é a porta. A salvação, ela é a porta de entrada no reino de Deus. Você não paga para entrar por ela, porque o seu ingresso já foi pago. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não foi de graça não, tá, irmãos? Foi pago e foi com preço de sangue. Foi um alto preço. Só não foi nós que pagamos. Alguém pagou a nossa entrada. Mas depois que você entra, você é responsável pela sua permanência. Depois que você entra, você é responsável pela sua permanência. Porque a salvação, ela não é conquista, ela é graça. Mas o discipulado é entrega. O discipulado é resposta. Então, queridos, para a gente entender de uma vez por todas, a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo a salvação. Isso nós não poderíamos fazer. Essa porta nenhum de nós poderia abrir. Somente Cristo. Qual que é o requisito para entrar por essa porta, pastora? Crer que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Pronto. Você recebe Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Quem aqui já passou por isso? Amém. Vocês estão convictos não, gente? Misericórdia.
Então pronto. Você entrou por essa porta. Você já está dentro. Mas aí, depois da porta, tem um caminho. E a Bíblia diz que ele é estreito, que ele é apertado e que são poucos os que entram por ele. Mateus 7,14 diz, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que acertam com ela. Então a porta ela é o início, mas o caminho ele é o processo. Irmãos, não adianta a gente querer fugir desse processo. Todos nós somos inseridos nesse processo. Agora a escolha se vamos permanecer é minha e sua. E para chegar no destino final desse caminho, a proposta de Jesus para nós é: deixa tudo e segue-me. Então a porta é para os perdidos. Quem aí um dia estava perdido e foi encontrado? Amém. A porta é para os perdidos, mas o caminho é para os discípulos e ele vai nos custar tudo. Ele vai nos custar tudo. E nós não entregamos tudo, irmãos, porque para sermos salvos. Nós entregamos tudo porque nós somos salvos. Entende? Não é para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu entrego tudo. E aí ele continua o texto dizendo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ponto. Ponto. Ele condiciona o discipulado a uma cruz. Então, todo discípulo tem uma cruz. Não existe discípulo sem cruz. Está condicionado. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ponto. Então, se você é um discípulo de Jesus, você tem uma cruz. E sim, o evangelho que Jesus nos oferece é uma cruz. E um caminho estreito que vai nos custar tudo o que somos, tudo o que temos. Não é, queridos, venha que eu vou realizar todos os seus desejos. Venha que eu vou realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. Jesus, ele não é o gênio da lâmpada que a gente deseja, vai lá e é realizado. Essa não é a proposta de Jesus. Esse não é o evangelho, queridos, da cruz, da salvação. E esse texto faz cair por terra essa mensagem da hipergraça que está sendo disseminada no meio do cristão e tem ganhado muitos adeptos. Que tem se agarrado nesse evangelho da modernidade, um evangelho manipulado para trazer satisfação própria. Irmãos, como isso tem sido crescente no nosso meio. Porque nós vemos uma geração que quer os benefícios do evangelho. Quer somente os benefícios do evangelho, mas não quer pagar o preço de ser um discípulo. Quer promessa, mas não quer processo. Quer coroa, mas não quer cruz. Nós estamos vivendo este tempo. Estão atualizando, como diz por aí a Bíblia, não é verdade? Relativizando o evangelho para tornar a palavra de Deus palatável. Um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem renúncia, sem santificação. Usando o fato de que a salvação é pela graça para não se comprometer, irmãos, com a responsabilidade do evangelho. Entende? A resposta do discipulado vai muito além do ser salvo. É para que eu sou salvo. Vai além disso. O ser salvo não te custa, mas o para que você foi salvo vai te custar. Vai te custar. E vai te custar tudo, porque é isso que Jesus pede aqui. Ele não pede nada menos do que tudo. É tudo. Aí em seguida, ele traz duas palavras para exemplificar o que ele estava dizendo. Eu amo a forma de Jesus transmitir o evangelho.
Ele desenha para a gente. Para aquele povo daquela geração, talvez para você não faz sentido, mas para aquele povo daquela geração fazia muito sentido. E aí ele diz, olha, qual dentre vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, presta atenção que essa palavra vai se repetir durante esse texto, para calcular e verificar se você tem os meios para concluir. Aí você pensa assim, meu Deus, o que Jesus está querendo dizer? Ele está falando de cruz, de abandonar, agora ele está mandando eu construir uma torre, eu calcular para construir uma torre. O que Jesus queria dizer com isso? Ele está querendo dizer assim, ó, calcule o quanto ser meu discípulo vai te custar. Jesus não faz propaganda enganosa, tá, irmãos? Faz não. Quem faz propaganda enganosa é o diabo. Jesus não faz propaganda enganosa, é claro. É límpido para quem quiser. E quem não quiser, ele diz, alguém mais não quer. Alguém mais quer ir para o inferno? Levanta a mão. Não levanta não, em nome de Jesus. Mas Jesus, ele é claro, e ele está querendo dizer o quê? Calcule os custos de ser meu discípulo. Porque vai te custar tudo. Calcule se você tem condições de lançar a mão do arado agora e chegar até o fim, porque vai te custar tudo. Tudo que você acha que é, tudo que você acha que tem, calcule, porque vai te custar tudo. É pesado, né? Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. E aí ele libera a segunda. Ele diz, qual rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular? Percebe? Calcule. Para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Essa gente do céu, quanto cálculo é esse para construir uma torre, para ir para a guerra? O que Jesus quer dizer? Ele está dizendo, olha, vai ter guerras. Calcula. Você quer me seguir? Vai ter guerras. Vai ter perseguição. As suas forças vão ser testadas. E se você não tiver consciência disso, nem assuma. Nem assuma, nem lança mão. Porque você vai ser testado. Você vai ser perseguido. Sabe, Jesus, ele nos chama a uma escolha consciente, queridos. É consciente, é razão. É razão. Não é uma escolha emocional ou circunstancial. Muitas pessoas vêm para o evangelho emocionado. Vem movido por emoções, tem o mover, tem a música, tem um ambiente, e a gente é envolvido, e aí a gente vem para Jesus, só que a gente vem com uma expectativa que a gente criou na nossa cabeça. A gente vem, a gente lança mão, e a gente não está calculando o custo, e Ele nos diz, calcule o custo. Calcule as forças, e a gente tem visto muitos crentes emocionados. E aí, queridos, se a nossa escolha não for uma escolha racional, for emocional, o dia que a conta chegar, você vai desistir. Você vai se frustrar. Porque aí se a gente vem emocionado para o evangelho, o dia que a conta chega, que o preço vem, a gente fica magoado com Deus, porque a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. Eu esperava que fosse assim, servir Jesus. Mas eu estou encontrando mais luta, mais... Não quero esse negócio para a minha vida. Mas, irmãos, eu não sei qual é, aliás, eu sei, o evangelho que está sendo pregado aí fora. Jesus nunca fez essa propaganda. Que tudo é flores. Venha, venha. Ele fez venha mesmo, mas eu tenho uma cruz para você e um caminho que é estreito, que é apertado. Esse é o evangelho de Cristo. E se eu não faço essa escolha racional, parece que eu estou fazendo a propaganda ruim do evangelho, né? Tem palavra que é difícil pregar, eu falo para Deus, Senhor, bota eu na cada fria. É difícil. Porque parece que a gente está fazendo uma propaganda ruim do evangelho no mundo de hoje. Né? Que é um evangelho florido, romantizado. Aí a gente vem pregar uma verdade, tem hora que dá até um frio no estômago. Porque a verdade hoje assusta as pessoas. Ofende as pessoas. Mas, queridos, é razão.
A gente precisa ser racional na nossa escolha, não emocional, não romantizar o evangelho de Jesus. Porque se a gente vem assim, na primeira luta, desiste e abandona. Porque eu achava que era diferente. A gente já ouviu aqui, eu achava que Deus ia resolver os meus problemas. Ele não resolveu também, não quero mais. Saí da brincadeira. Não brinco mais. Irmãos, é isso que a gente tem visto. E como que explica isso, pastora? É crente emocionado. Crente que vem para Jesus com uma expectativa de um evangelho fake news que ouviu lá fora. Aí o dia que escuta uma palavra como essa palavra de Jesus, se assusta. O dia que vive uma luta, uma tempestade, uma perseguição, se assusta e pula fora do barco. Porque não foi racional. Sabe? E não é fazer uma propaganda ruim, é fazer a propaganda verdadeira. Essa é a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo. E a gente precisa fazer consciente. Porque senão no meio do caminho muitos desistem. Desiste porque não entendeu. Qual é a chamada de Jesus aqui para nós? Que é tão clara, né? Absurdamente clara. Eu não sei onde, tem hora que eu fico, meu Deus, de onde estão tirando? Porque a gente escuta e a gente vê tanta coisa, irmãos. E eu fico tão indignada que eu tenho uma indignação santa, não é santa nada. Eu tenho uma indignação muitas vezes que a gente escuta certas coisas, eu falo, meu Deus, de onde estão tirando isso? E como é que tem crente acreditando nisso? Como que tem crente caminhando por esse caminho de engano? Mas a resposta está aí. São pessoas que vêm emocionados, vêm com uma expectativa de um evangelho que não é o evangelho da cruz de Cristo, que não é o evangelho genuíno. E aí ele diz, olha, aquele que lança mão do arado e olha para trás, ou seja, que desiste, não é digno de mim. Irmãos, ele é muito claro sobre o preço de se tornar um discípulo. Vai nos custar um alto nível de renúncia, vai custar todas as nossas forças. Então a gente precisa calcular se é realmente isso que nós queremos. Porque senão, uma hora ou outra, você vai se frustrar. E aí se rebela contra Deus e contra o mundo. Não quero mais. Não quero mais por quê? Porque eu achava que era outra coisa. Irmãos, é isso. Esse é o evangelho de Jesus. E aí ele nos apresenta níveis de renúncia. Sabe por quê? A multidão quer os milagres. A multidão quer só os milagres, quer só a cura, quer o pão, quer a provisão. Agora, o convite do discipulado é deixa. O primeiro teste do discipulado é a renúncia. É a primeira chamada. Quando Jesus chamou os seus discípulos, todos eles estavam fazendo alguma coisa. Tinham as suas vidas. E a chamada de Jesus é, deixa, vem e me segue. Deixa, vem e me segue. Você acha que é fácil deixar, irmão? Jesus chamou Mateus, estava lá na coletoria. Jesus chamou ele, vem. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, pescadores. Vem que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles deixaram tudo. Isso fala de renúncia. Então a primeira chamada, o primeiro teste do discipulado é renúncia. Renúncia fala de abrir mão, exatamente isso. E aí, queridos, nós vamos ter que abrir mão da nossa vontade. Mateus 16, 24, diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. E a gente canta aqui, e é tão fácil cantar. A gente levanta a mão, eu deixo tudo, eu te sigo, o Senhor vale mais do que o ouro e do que a prata. E é fácil cantar, e é bom cantar, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, não é tão simples assim. Negar as nossas vontades vai doer na nossa carne. E tem que doer na nossa carne. Mas esse é o chamado de Jesus. Irmãos, e quando a gente vem para Cristo,
A gente não perde todas as nossas vontades, não. A gente sujeita ela ao governo do Espírito Santo de Deus. E cada dia nós vamos sendo moldados e forjados à estatura de Cristo. Mas presta atenção, a gente não perde todas as vontades, não. Não. A gente tem que fazer o quê? Subjugar essa carne infeliz. A gente subjuga a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos. E me entenda, eu não estou falando só de coisas ilícitas. Eu também estou falando de coisas lícitas, que muitas vezes nós vamos ter que renunciar por amor a Cristo, querido. Então é uma luta diária que nós temos contra as nossas vontades, contra a nossa carne. Como Paulo diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim eu acabo cometendo. Agora, a graça de Deus, ela nos empodera para vencer e subjugar a nossa vontade, a vontade de Deus. Amém? Amém, irmãos? E como discípulos de Jesus, nós sempre seremos desafiados a renunciar à nossa vontade para fazer a vontade dele. Mateus 26, do 36 em diante, relata para nós ali o momento de Jesus no Getsêmani. É um momento de profunda angústia, de profunda agonia que Jesus viveu, porque não era somente enfrentar a cruz, era carregar o peso do pecado da humanidade sobre os ombros dele. E por 3 vezes nós vemos Jesus pedindo ao Pai que passasse dele aquele cálice. E aí, em contrapartida, ele dizia, mas faça segundo a tua vontade. Irmãos, naquele momento, Jesus, homem, ele não queria passar pela cruz. Ele não queria sofrer aquela dor. Mas ele, relutante ali com a sua vontade, ele orava ao Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia, seja feita a tua vontade, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele faz essa oração por 3 vezes, findando ela que seja feita a tua vontade, Senhor. Mas o que eu quero dizer aqui? Irmãos, Jesus passou por isso. A vontade dele naquele momento não era passar por aquela cruz. Mas ele se sujeitou à vontade de Deus. E nem sempre, queridos, a vontade de Deus para nós será confortável para nós. A gente cria uma expectativa na nossa cabeça sobre a vontade de Deus. Quando a gente ouve que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, na nossa humanidade a gente imagina assim, flores. Vai ser tudo bom, tudo certo, nada vai dar errado na minha vida. Vai ser um caminho assim, não vai ter nenhum obstáculo no meio do caminho. Ah, irmãos, quem dera. Essa é a expectativa que a gente cria da vontade de Deus para nós, que não é necessariamente a vontade de Deus para nós. Então, muitas vezes na nossa vida, ou a maioria delas, a vontade dele para nós não será confortável. Será desconfortável. Vai ser muitas vezes doloroso para nós ter que abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Queridos, nós, lógico, quem aqui quer sofrer? Ninguém. Nós queremos evitar todo e qualquer sofrimento, é óbvio. Ninguém aqui acorda cedo e fala, oh, Jesus, me manda uma tribulação, um sofrimento, uma guerra espiritual. Quem aqui faz? Ninguém faz isso. Porque nós não queremos sofrer, por menor que seja. Ainda mais nesse tempo, nessa geração, que não aguenta nada. No primeiro vento contrário, todo mundo quer desistir e pular fora do barco. Irmãos, a Covid veio para provar isso para nós. Quantos não voltaram para as igrejas depois da Covid-19? Quantos abandonaram a fé? Pessoas porque fraquejaram mesmo, esmoreceram, se enfraqueceram, e outros porque se revoltaram com Deus. Como Deus permite um negócio desse acontecer? Eu ouvi coisas assim no mundo. Se revoltaram com Deus.
Primeiro vento contrário, já pulou fora do barco, já desistiu, já abandonou a fé, porque é isso que nós vivemos nesse tempo. Onde a gente não quer ser contrariado, onde a gente quer que as nossas vontades sejam realizadas. E aí eu te pergunto, nós somos melhores do que Cristo, irmãos? Porque se eu tenho a capacidade de achar que eu sou a última bolacha do pacote, e eu mereço um caminho sem nenhum obstáculo na minha vida, se eu não quero carregar a cruz nenhuma, será que nós somos melhores do que Cristo? Porque se o nosso Deus, Ele deixou a sua glória, Ele se sujeitou a esse mundo aqui para cumprir um propósito, morrer numa cruz, viver tudo que Ele viveu. Se Ele passou por isso, quem somos nós? Quem somos nós? Será que nós somos capazes de fazer a oração de Jesus no seu momento de mais intensa dor? Seja feita a tua vontade, não a minha? Ah, irmãos, é oração difícil de fazer. É uma oração difícil de fazer. Sabe por quê? A gente quer que a nossa vontade prevaleça, sim ou não? A gente quer que a nossa vontade prevaleça, porque a gente acha que a nossa vontade é a melhor para nós. Ô, irmãos, o que a gente está fazendo aqui? Agora só faz essa oração quem conhece o Pai que tem. Jesus sabia o Pai que Ele tinha. Só faz essa oração quem entendeu o propósito da cruz. Só faz essa oração quem entregou a sua vida completamente, o controle da sua vida nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tem o mapa da nossa história. Será que você pode ousar hoje fazer essa oração? Faz a sua vontade, não a minha vontade? Calcula antes de fazer essa oração. Porque o preço dela pode ser alto. E aí vem o segundo nível de renúncia, porque quando a gente fala de abrir mão da nossa vontade, já é algo terrível, não é? É difícil abrir mão daquilo que a gente tanto quer. É difícil, seja lícito ou ilícito, é difícil. Mas aí, queridos, existe um novo nível para nós, que é um nível de discípulo, que abre mão dos nossos direitos, se é que a gente tem algum. Porque a gente acha que tem direito. Sim ou não, irmãos? Já é difícil renunciar às vontades. Muito mais difícil renunciar àquilo que a gente acha que é os nossos direitos. Porque aí a Bíblia nos apresenta um caminho de renúncia de direitos, queridos. E nada mais mexe com o ego humano do que ter que renunciar a um direito. Eu não sei você, mas eu tenho um senso de justiça muito, muito intenso. E eu dou trabalho para o Espírito Santo, porque eu tenho que ficar lá, debaixo do governo dele. Porque eu não suporto ver injustiça. Eu sou do tipo assim, que vou falar em valores monetários para exemplificar, seja 1 milhão ou R$1. Irmãos, eu não aguento injustiça, eu tenho esse senso de justiça. E eu tenho que estar ali o tempo todo me sujeitando à cruz para abrir mão disso em mim, para não fazer a justiça própria. O Espírito Santo, em toda situação que acontece comigo, a primeira coisa que vem na minha mente, não lança mão da sua justiça, porque eu já sei que é o que eu quero fazer. Porque eu acho que é o meu direito. E quando é o meu direito, quando mexe no meu direito, sai de baixo, porque é o meu direito. Só que aí a palavra vem, irmãos, e vira tudo para o ar na nossa vida. Porque ela nos apresenta um caminho, não só de renúncia das nossas vontades, mas de renúncia dos nossos direitos, ou daquilo que a gente acha que é o nosso direito. E aí a gente lê Filipenses, quando o apóstolo descreve Jesus, ele diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, oh aleluia, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? A gente precisa seguir esse mesmo caminho de Cristo, porque Ele era Deus.
E mesmo sendo Deus, ele abriu mão do seu direito de ser Deus. E ele assumiu uma forma de servo. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Pronto. Está aqui o padrão, irmãos, de discipulado para nós. Esse é o padrão do discipulado para nós. Porque a gente entende que no evangelho do reino nós perdemos para ganhar algo muito maior, queridos. É muito maior. E nós não lançamos mão da justiça própria porque nós estamos firmes na justiça de Deus. Filipenses 3, do 4 ao 9. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, ele está falando dele, da pessoa dele. Da justiça dele, ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, ou seja, esse currículo todo meu aí, que para mim era lucro, que eu depositava a minha vida sobre isso, que isso, meu currículo era o meu fundamento, ele está dizendo assim, olha, tudo isso eu considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para que possa ganhar a Cristo. Ah, irmãos, eu acho esse texto, ele mexe muito comigo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Ah, irmãos, eu acho forte demais isso aqui, porque eu nem preciso falar quem era o apóstolo Paulo. Eu nem preciso aqui entrar em detalhes no currículo de quem foi esse homem, da posição que ele tinha. E ele está dizendo, eu podia lançar a mão de tudo isso aqui, que um dia eu fui. Mas sabe o que eu entendi? Que existe algo maior. Então eu considero tudo isso como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu decidi abrir mão de tudo isso que um dia eu achei que eu era, que eu achei que eu tinha, para que eu possa ser achado, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não através da minha justiça própria. Queridos, isso é muito forte. Ele decide perder todas as coisas. Tudo aquilo que um dia ele achou que era tudo que ele tinha. E o dia que ele encontrou a Cristo, ele entendeu que aquilo era lixo, que aquilo era esterco, que existia algo muito maior, algo muito mais precioso. Ah, irmãos, onde estão aqueles que decidiram perder todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo? Onde estão aqueles que entenderam o clamor do coração do Pai? Onde estão? Onde estão, irmãos, os mártires do Evangelho? Onde estão aqueles que Hebreus descreve para nós, dos quais o mundo, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno deles? Onde estão esses heróis da fé da nossa geração, irmãos, que não negociam o evangelho da cruz de Cristo, que não negocia a verdade? Onde estão? Onde estão, queridos? Será que nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, da nossa justiça própria? E como Paulo, perder todas as coisas. Irmãos, nós somos tão apegados a coisas medíocres. Sim ou não, irmãos? Não somos. Somos tão apegados nessa vida. Como se a nossa recompensa estivesse aqui. Somos tão apegados nas nossas conquistas, naquilo que a gente acha que é o nosso tesouro, irmãos. Nosso tesouro não está aqui nessa terra, não.
Não está, deixa eu te falar. Nós vamos morrer de trabalhar aqui até o último dia da nossa vida, e o dia que a gente partir vai ficar tudo aqui, a gente não leva nada. A traça rói. O ladrão rouba. Por isso Jesus nos ensina a juntar tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Mas muitas vezes nós estamos tão apegados nessa terra, irmãos. E o que essa terra tem para nos oferecer, que nós temos nos esquecido da eternidade. E nós estamos vivendo a vida como se a nossa vida se resumisse somente a isso aqui. Isso aqui é uma gota. É uma gota, irmãos, a nossa vida aqui é uma gota. Perto do oceano que é a eternidade. E muitas vezes nós estamos aqui negociando os princípios da palavra de Deus. Nós estamos, muitas vezes, tentando encaixar a cruz na nossa vida. A cruz de Cristo não é anatômica. Ela não vai se moldar na nossa vida. Somos nós que nos moldamos a ela. Somos nós. Irmãos, é uma escolha. Como Jesus disse, tem que ser consciente. Calcula, seja consciente. Faça uma escolha consciente. Porque vai custar sim. Não é esse falso evangelho, irmãos, e eu combato mesmo. Já me chamaram até de líder de seita aqui. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque um dia eu preguei que nós precisamos viver a transformação do evangelho. Porque um dia eu preguei sobre vinho novo e odres novos. As pessoas não podem ser confrontadas pela palavra de Deus. Onde nós vamos parar, queridos? Se nós deixarmos de falar coisas tão óbvias e tão básicas do cristianismo. E nós nos apegarmos a esse evangelho coach que está sendo pregado por aí, só motivacional. Não, irmãos, eu me recuso. Eu me recuso. Eu não estou preocupada, sabe, queridos, com o número de crente, apesar que a pastor gosta de igreja cheia, porque a gente quer levar uma igreja cheia para o céu, mas, irmãos, não adianta nada a gente estar aqui pregando um evangelho medíocre, se quando Jesus voltar, você não subir. Se essa palavra não nos confronta a ponto de nos transformar, a ponto de nos levar a fazer as escolhas certas. Aí, irmãos, nós estamos todos aqui perdendo o nosso tempo. Irmãos... E nós não vamos negociar essa palavra. E Jesus conclui o texto, dizendo assim: pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 9:23, Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Todo discípulo tem uma cruz. Todo discípulo tem uma cruz. A renúncia, queridos, ela nos leva a deixar. A cruz te leva a assumir. Existe uma jornada, uma cruz na sua jornada, e se você não assumi-la, você não vai concluí-la, não vai concluir a sua jornada. E aí talvez você está se perguntando no seu lugar, qual que é a minha cruz, pastora? Eu não sei não. Jesus, ele vai te mostrar. Até chegar no Calvário, na consumação, Cristo ele teve uma via dolorosa para percorrer. Onde ele teve que carregar a sua cruz. Coberto com aquele sangue que nos resgatou. Que nos livrou da condenação eterna. Ele andou aquela via, carregando a nossa cruz. Porque ele morreu a nossa morte. Para que nós possamos viver para ele. E ele caminhou aquela via.
sangrando, com o seu corpo ferido e dilacerado. O profeta Isaías diz: porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Eram os meus e os seus pecados que estavam pesando sobre ele. Aquelas feridas sangravam os nossos pecados, porque ele morreu não só por aquela geração, mas por todas que viriam e nos alcançariam. E ele sangrou por nós. E ele morreu a nossa morte, ele carregou a nossa cruz, porque, irmãos, era para nós estarmos lá crucificados. Mas ele morreu a nossa morte. Ele abriu mão da sua vontade. Ele abriu mão do seu direito. E ele se sujeitou à vontade do Pai, para nos resgatar, para separar para ele um povo que fosse só dele. Um povo que agora entenderia a chamada dele, a responsabilidade, ao comprometimento com aquela cruz que carregou os meus e os seus pecados. Não se engane, querido. A sua cruz tem a ver com aquilo que você precisa estar disposto a suportar por amor a Cristo. Não somente aquilo que você tem que deixar, mas aquilo que você tem que assumir. Percebe? Não é só deixar. Eu deixo a velha vida. Eu renuncio os meus pecados. Eu renuncio as minhas vontades. Eu renuncio os meus direitos. Mas não é só deixar não, querido. Você tem que assumir a sua cruz. E assumir a cruz fala de um comprometimento com o sacrifício dele por nós. Fica de pé no seu lugar. Queridos, a cruz, ela testa o nosso coração. Ela quebra o nosso orgulho. Nós vamos ser testados nas perdas, nas traições. Ou você acha que só Jesus foi traído? Não, querido. Nós vamos ser traídos. No abandono. Nós vamos ser testados. Agora a pergunta é: nós vamos permanecer no caminho, ou nós vamos abandonar a nossa cruz? O Senhor está perguntando para você. Você vai permanecer no caminho? Você vai assumir a sua cruz até o fim? Você vai se comprometer? Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Não vai. Precisa partir de nós. E como Jesus disse em todo o texto que nós lemos, calcula. É uma decisão racional, calcula. Calcula o custo, porque vai te custar tudo. Calcula as forças, porque as suas forças vão ser testadas. Agora, querido, a nossa recompensa, ela está escondida em Deus. A recompensa que nos espera vale todo o esforço. Você pode dizer amém? A recompensa que nos espera vale todo o esforço. Porque, queridos, existe uma recompensa em Cristo, que talvez nós não vamos desfrutar nessa vida. Mas Deus não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para ninguém. E aquilo que Ele prometeu para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que não desistirem, não abandonarem a sua cruz, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Vai se cumprir.
Irmão, se a nossa esperança em Cristo, como diz Paulo, está apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, querido. Feche os seus olhos no seu lugar. O que você precisa renunciar hoje por amor a Cristo? É isso mesmo que vem na sua mente aí. Não adianta tentar esconder, querido. Os olhos de Deus estão sobre nós. O que você precisa renunciar por amor a Cristo. Ele está chamando você nessa noite. Ele está chamando você nessa noite. O que você precisa assumir? Qual é a sua cruz? Talvez você, na jornada, soltou a sua cruz pelo caminho. Jesus está chamando hoje você para assumir a sua cruz. Para assumir a sua cruz. Porque se você quer ser um discípulo, você tem que carregar a sua cruz.